Oi, gente! No vídeo de hoje, a gente vai aprender a fazer esse TN ou Travel Notes lindo com a capa em shaker. Vamos lá? Pra quem não me conhece, meu nome é Sara Gisela e é um prazer enorme ter vocês aqui hoje no meu canal. Aproveita, se você não é inscrito, já se inscreve, deixa o seu like, compartilha esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que quer aprender também a fazer um Travel Notes. Já segue a gente também nas outras redes sociais. Para quem ainda não conhece um Travel Notes, nada mais é que um caderno formado com vários bloquinhos. Então você pode trocar porque os bloquinhos são removíveis, eles são presos com elástico, assim, e assim que acabar cada bloquinho, você pode trocar. Você pode colocar um bloquinho para anotações de viagem, você pode fazer um bloquinho para desenho, você pode fazer um outro bloquinho para o que você quiser. Nesse caso aqui da gente, a gente vai colocar essa capa, porque ela é feita com a capa cristal, a gente vai colocar essa capa aqui transparente, feita com shaker, cheia de brilho, e ainda tem um bolsinho para você guardar o que você quiser. Essa aqui são as ferramentas que nós vamos utilizar, né? A Big Bite, né? A Crop Dial Big Bite. Essa aqui é uma crop também, só que ela é chamada de chomper, porque ela faz cantos arredondados. Vamos utilizar a régua, estilete e a dobradeira, que vocês já conhecem, e esse grampeador aqui de longa distância, tá? Você coloca a margem, né, que você quer colocar, que você quer fazer a furação, você coloca a distância aqui e só fazer a furação. Isso aqui é só para adiantar a produção. Você consegue fazer também, eu vou mostrar uma forma que você consegue fazer com o furador normal de casa. Demora um pouco mais, mas dá super certo. E para fazer a capa do shaker, a gente vai utilizar essa ferramenta aqui. Ela é uma fuse, ela tem essa ponteira aqui, que é tipo uma carretilha. E no kit vem uma outra ponteira que é de cortar o plástico. Essa aqui serve para selar o plástico, né? Juntar um plástico com o outro. E a outra é para você cortar o plástico. No kit vem também essa régua, para poder te auxiliar, né, na hora de selar ou cortar o plástico. Vem esse suporte, tá? E aí, se você quiser comprar fora, ele vende também esse outro kit aqui, que vem duas ponteiras extras, né? A ponteira de cortar e a ponteira de selar, e vem esses dois tipos de ponteiras aqui, diferentes, que também servem para selar o plástico. Os materiais que a gente vai precisar para fazer os caderninhos são bem simples, né? Um papel impresso, eu imprimi aqui dos dois lados, tá? Esse aqui eu usei um papel 180 gramas ou 120 gramas, você que vai escolher. E a quantidade de folhas que o seu furador suportar, né? Aqui tem 10 folhas pra gente poder montar o bloquinho. A capa, a gente vai utilizar esse plástico aqui, que é um plástico cristal. Sabe aquele plástico que a gente utilizava antigamente para forrar a mesa? Então, é daquele plástico, a gente encontra em lojas de tecidos. Aqui, pelo menos, é em loja de tecido, né? Aqui no Rio, que eu encontrei esse plástico aqui. A gente vai precisar de 4 terminais para elástico. Olha só. Ele tem essas ponteirinhas aqui que vai ficar segurando o elástico roliço e o elástico roliço. Para fazer o shaker, a gente vai precisar de pedrinhas. Essas daqui eu comprei aqui no Rio, na Caçula. Tem várias cores, tá? A gente vai precisar também de miçangas. Aí você vai escolher de acordo com o tema, né, do seu shaker, do seu produto. A gente vai precisar também de um pedaço de acetato. Esse aqui é de 18 micras. E esse plástico aqui, que é um plástico de envelope. Sabe aqueles plásticos de colocar em pastas? É esse plástico aqui. Eu tô usando dessa marca aqui, Espiral, com espessura de 10. Outra coisa, não utiliza glitter, porque o glitter, ele sai... Deixa eu mostrar um teste aqui que eu fiz pra vocês. Eu coloquei o glitter, fica bonito, fica lindo. Só que ele sai e ele não deixa, caso você coloque
algum desenho, caso você não queira colocar o acetato, colocar um desenho aqui dentro, ele não vai deixar ter uma visualização muito boa da frase ou do desenho, porque ele cria uma estática aqui dentro do plástico, que ele não vai deixar uma visualização. Fora que ele fica soltando, porque a selagem do fuse não é 100%, né? Por mais que a gente passe aqui, o glitter é muito fininho e ele acaba saindo, tá? Pelos buraquinhos. Então, não usem glitter nesse projeto. Um detalhe, aqui no acetato, nessa parte aqui durinha, eu coloquei essa frase aqui. Como foi que eu fiz essa frase? Eu laminei um BOPP colorido, tá? Ela tá até cortada aqui, pra gente poder utilizar. Eu laminei um BOPP colorido em um papel adesivo e fiz, tirei, como se a gente fosse utilizar um vinil, né? Tirei ele daqui e coloquei no acetato. Depois é que eu coloquei dentro do plástico e fiz a selagem. Esse aqui é o BOPP colorido, ele é lindo, dá pra fazer vários projetos. Tá? Só não dá pra fazer capa, caso tenha um desenho embaixo, porque, como vocês estão vendo aqui, ele cobre, né, o papel. Mas ele é muito bonito. Então, vamos começar fazendo o bloquinho. A gente vai utilizar aqui o grampeador. Eu vou utilizar de um lado, aqui. Olha como é muito simples. Você vai... Eu coloco a distância que eu quero, né? Normalmente eu deixo, alinho bem o papel e eu tento seguir esse alinhamento aqui, tá? Essa distância eu já fiz a medida e ela tá ao meio certinho. Furei. Do lado de cá, pra gente demonstrar como que a gente pode fazer com o furador normal, a gente vai pegar essa medida aqui. Deu 14,4 e a gente vai colocar aqui e vai fazer o primeiro buraquinho. Depois você vem com um clipe, deixa eu tirar aqui, um pedacinho aqui, um grampozinho, né? E faz a medida. Por isso que eu disse que ele vai demorar um pouco mais, né? Pra fechar, mas também dá certo, né? Você vai colocar aqui e vai pressionar para ele marcar aqui. Depois você vai vir com um agulhão e furar. Coloca o grampo aqui. E fecha. Se você tiver um agulhão mais fino, lógico que o acabamento vai ficar mais bonito, tá? Mas dá super certo também. Depois é só fechar o bloquinho. Passar a dobradeira para poder marcar bem. E agora a gente vai cortar. Detalhe, quando você for cortar um papel que tá assim dobrado, você sempre corta da parte que tá fechada para a parte aberta, porque aí você vai conseguir ter um corte e ele não vai ficar levantando essa parte aqui. E tá pronto o nosso caderninho, tá? Eu vou refilar um outro caderninho aqui e a gente vai fazer o acabamento com a chomp. Para fazer o arredondamento dos cantos, essa ferramenta aqui, ela é ótima. Aí você escolhe o tamanho, ela tem um tamanho menor e o tamanho maior do arredondado. E aí você tem que vir fazendo de pouco em pouco, porque como ela é uma ferramenta caseira, então não pode colocar muitas folhas aqui. Olha só como fica o cantinho. Certinho. Agora eu vou fazer do outro lado e nos outros cadernos.
esse caderninho serve só para anotações de viagem? Não, né, gente? Serve para você levar para a escola, para você fazer suas anotações, pode fazer um diário, pode utilizar como sketchbook. Você que vai definir como você vai utilizar esse caderninho. Eu acredito que ele ficou conhecido como Travel Notes pelos viajantes, né, utilizarem como um diário de viagem. E aí ele acabou se popularizando, então ele ficou com esse nome de Travel Notes, mas você pode anotar qualquer coisa. E os nossos caderninhos já estão prontos. Agora a gente vai fazer a capa. E vamos fazer a nossa capa aqui com o plástico cristal. Esse pedaço aqui eu cortei 32 por 21 de altura. Mas você tem que medir o seu projeto antes para ver se essa medida é realmente a sua. E também você pode querer fazer um tamanho menor, um A6, por exemplo. Então, você pode fazer a medida assim. Você pega os caderninhos já pronto e mede para ver quanto que fica essa volta. Ó, ficou com 31 o meu. E aí eu coloco 1 centímetro a mais para poder ter uma folga, que é justamente onde a gente vai colocar os elásticos, né? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai dobrar o meio para ficar bem certinho, tá? Por isso que é importante cortar para ficar bem certo. Aqui, com a ajuda da minha base de corte, eu vou marcar 1 centímetro saindo aqui dessa borda e meio centímetro saindo dessa outra borda de cá. Depois eu vou colocar o gabarito para vocês saberem como é que faz direitinho. Fiz o meu primeiro furo. O meu segundo furo eu vou mover, colocar esse pontinho aqui na linha certinha e vou colocar com a medida de 1 centímetro, tá? Afastado um do outro. E aqui eu vou colocar 1 centímetro para cima. Essa aqui é a parte de baixo, tá? Vou virar, aproveitar a marcação que já tá pronta aqui e só repetir do outro lado. Pronto. Na parte de baixo vai ficar assim. Na parte de cima, a gente vai fazer o seguinte. Vamos ajustar para ela ficar bem certinho aqui. Ó, novamente, nessa aqui eu vou colocar 1 centímetro da parte de baixo e 1,5 centímetro daqui do meio, dessa borda aqui, onde vai ficar fechado, né? Fiz o primeiro furo, puxei e fiz a segunda marcação com 1 centímetro. Vou virar e usar essa mesma medida para marcar o outro lado. E a parte de cima vai ficar assim, com 4 marcações e essa daqui de baixo 6 marcações. Então agora a gente vai furar. Aqui são as nossas marcações, tá? Agora a gente vai fazer o elástico. A gente vai utilizar esse elástico aqui, que é o elástico roliço, e preparar ele com o terminal para poder ficar encaixado aqui direitinho. O elástico maior, eu preciso um tamanho de 83 centímetros. E o segundo elástico, eu vou precisar na medida de 32 centímetros. Vou precisar também de um alicate de bijuteria para poder fechar o terminal. Para a gente fechar o terminal, é bem simples. A gente vai colocar o elástico
com essa parte maior pra dentro, coloca, encaixa o elástico. E essas garrinhas aqui, a gente vai abaixar com a ajuda de um alicate, assim. Vou colocar o elástico pra dentro da parte maior e abaixar. Eu já ia me esquecendo, tem a outra marcação aqui do elástico aqui no meio. A gente vai colocar a pontinha certinha, porque a gente precisa colocar, ó, com 10,5, né? A altura aqui 10,5 para poder marcar no meio certinho. E meio centímetro aqui, entrando. Vou fazer a mesma coisa do outro lado, a marcação, e vou furar, porque essa parte aqui do meio é onde vai entrar esse elástico menor aqui, para poder fazer, fechar, né, o nosso caderno. Sim, antes de montar, eu gosto de arredondar logo os cantinhos. Porque esse acabamento aqui, se você deixar reto, ele pode machucar. Então, eu gosto de deixar essas pontas arredondadas. Prontinho, agora vamos montar, vamos colocar o elástico. É bem simples de colocar o elástico. Você vai pegar o elástico maior, ele já vai estar pronto. Corta essas pontinhas, tá? Pra ficar com um acabamento mais bonito. Aí você vai pegar a primeira ponta, enfiar no furinho de cima e vai prender o elástico aqui assim, tá? Aí vem, passa aqui o outro pelo furo de baixo, ó, ajeita e vai pra parte de cima, o primeiro furinho de cima. Passou, tá? Ajeita, vai sempre ajeitando ele. Daqui do furinho de cima, passa para o segundo furinho de cima. Ó. Desço, passo para o segundo furo de baixo. E volto pelo terceiro furo de baixo. Vou subir para o terceiro furo. Volto pelo quarto furo de cima. Aqui nessa parte, tá vendo que tem 2 furos? Eu vou para o furo de baixo primeiro. Depois eu volto para o de cima. Pronto. Passamos o elástico. Aqui depois só é ajeitar. Como eu já falei, quando colocar o caderninho, ela vai ficar no lugar certinho. Aqui o do meio, a gente vai passar, daqui não tem segredo, vai passar de um lado e vai voltar do outro e vai abrir o terminal, tá? Vai ficar dessa forma aqui. Agora vamos montar. Vamos colocar os caderninhos, que é bem fácil. Pega o primeiro caderninho, passa. Esse primeiro sempre é mais complicado. Passou, fechou. Ajeita o elástico. Segundo caderno. Prontinho o TN. Você pode deixar assim, fazer uma capa com uma frase ou com uma imagem que você quer, tá? Mas a gente ainda vai fazer o shaker para colocar no lugar desse quarto caderninho aqui. Para fazer o shake, primeiro a gente vai começar cortando esse envelope aqui, tá? A gente vai aproveitar esse lado aqui que já tá fechado e esse lado aqui que já tá fechado. Cortado 28,5 por
19 de altura. Agora, a gente vai precisar fechar esse shaker aqui. Mas antes disso, vamos preparar logo o acetato, que é o que demora mais pra gente poder montar. E aí a gente já fecha esse shaker aqui. O acetato, eu cortei ele um pouco menor. Eu cortei ele na altura de 18 por 13, tá? E aí a gente vai colocar a frase. O acetato tem que limpar bem, porque ele sempre gruda glitter ou alguma outra coisa que você tem. Vamos lá colocar essa frase aqui. Aqui eu tô usando o auxílio, né? Da régua de baixo, né? Da minha base de corte, para poder colocar ele todo alinhado. Após colado, você vira com a ajuda de uma espátula e passa para ele fixar bem, tá? Prontinho, o acetato com a frase já está pronto. Agora vamos finalizar e fechar o shaker. Como eu não tenho uma base própria para utilizar o fuse, eu coloco esse pedaço de madeira aqui. Eu só não posso utilizar nessa base aqui emborrachada, tá? Você pode colocar um vidro ou alguma outra coisa que sirva para proteger do calor. Primeiro, a gente vai fechar essa lateral aqui. Olha só, tá selado, tá? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai marcar meio centímetro aqui dessa borda, da borda fechada, né, do meio. A gente precisa marcar meio centímetro para um lado e para o outro, tá? Usa a mesma marcação. E na parte de cima também. E aí agora a gente vai passar a fuse aqui nessa medida. A gente vai colocar o acetato. E aqui você pode usar a sua criatividade, tá? Para poder montar o seu shaker do jeito que você quiser. Agora a gente coloca, pega com cuidado para não derrubar e coloca tudo aqui dentro. Pronto. Agora a gente vai fechar essa parte aqui de cima e o nosso shaker vai ficar prontinho. Nessa parte aqui, eu só vou passar na parte do shaker, eu não vou passar na parte do bolso, porque o bolso precisa ficar aberto, tá? Verifica se ele selou tudo, todos os cantinhos, tá? E a capa tá pronta, o nosso shaker. Vamos colocar aqui no nosso Travel Notes. Vou tirar o caderno. E o nosso TN com a capa Shakers está prontinho para usar. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que aproveite bastante o seu Travel Notes.